Caros amigos, em continuidade às comemorações do terceiro ano da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, falemos hoje de um tema que toca o Brasil e toca ao mundo, aqui iniciado e hoje com reflexo internacional, e não sem razão, o Brasil foi premiado pelo combate que fez à criminalidade organizada, especialmente no seu núcleo, que é a corrupção. Falemos então rapidamente da Operação Lava Jato, com as duas grandes linhas de argumentação defensiva, uma oficial dentro dos autos e outra não necessariamente comandada juridicamente, mas por que não, podendo ter reflexos dentro do próprio processo. Da primeira argumentação nós chamamos de uma argumentação lógica, em regra brandida pelos advogados. Se incumbe a defesa, portanto, de negar ou a autoria do crime ou a existência do crime, ou em dizendo da negativa de autoria ou de que o crime não foi bem assim, trabalhar na perspectiva da insuficiência de provas que levaria a uma absolvição de acordo com a regra do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Mas a argumentação mais preocupante, pelo que se acompanha pela mídia, é aquela que vem extra-autos e também a chamada argumentação extralógica, baseada naquilo que se nomina de falácias. As falácias extra-jurídicas, que são aquelas que, não pertencendo à negativa do fato diretamente, não pertencendo à inexistência de provas, visam a desacreditar o magistrado, o procurador que acusa, o magistrado que julga, chamada falácia ad personam, e nós já assistimos isto nesta Operação Lava Jato, mas porque não vingando, ela vai se estendendo e se espraiando para outro tipo de argumentação. Identifiquei nos últimos dias dois tipos de falácias trabalhadas pela mídia e que tendem a levar a população ao descrédito a uma operação tão séria e tão bem conduzida como tem sido a Operação Lava Jato. Que se tem um ou outro erro, é como uma gota doce nos vagalhões salgados imensos do oceano. Não adoçam, simplesmente confirmam a regra como exceções que são. Isso significa, pois, perguntarmos quais são estas grandes falácias ou argumentação extrajurídica que, não pertencendo diretamente à existência do fato, procura desacreditar a operação para levar, através da população, um descrédito com o fim de verberar no Poder Judiciário, seja em primeira instância, em segunda instância, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, algum efeito em favor dos acusados. Primeiro, deva ser dito que é uma operação inédita no Brasil e possivelmente no mundo, porque pela primeira vez potentados financeiros e políticos irmanados num complô criminoso foram trazidos às barras do tribunal e tratados nos pressupostos da cidadania, fazendo desta democracia uma democracia material, no sentido em que deve ser dito que ninguém deve estar acima da lei. Até então havia um discurso incrustado no Brasil que por todo se dizia apenas pobres ou desvalidos são levados às barras do tribunal. Hoje se mostra que o Brasil está de fato mudando, graças a uma juventude que, chegando ao Judiciário, ao Ministério Público, resolveu fazer aquilo que até então não havia sido feito: trabalhar em favor da sociedade. Quais são os argumentos perigosos extrajurídicos? O primeiro dele é uma argumentação que vem de empréstimo da Itália, que se diz assim: na Itália fizeram a Operação Mãos Limpas e não adiantou, a corrupção continua acontecendo lá. Isto é pífio, é ridículo para dizer o menos, porque na Itália centenas de corruptos, de mafiosos foram presos, e ao estarem presos perderam o poder, e enquanto presos não cometeram mais danuras, não cometeram mais saques aos cofres públicos. Como que não adiantou? Serviu de modelo para o Brasil e para o mundo aquilo que ocorrera há tantos anos na Itália. Como não adiantou? Aqueles que foram presos não puderam mais perpetuar os seus crimes soltos. Como não adiantou? Se pelo exemplo da pena, pela exemplaridade, toda a sociedade italiana passou a entender que havia um Ministério Público e um Poder Judiciário. Ora, dizer que houve corrupção depois
é circunstância natural de que, infelizmente, a sociedade continua a produzir os seus criminosos. É uma doença social, tal como são as doenças, as patologias que existem também na natureza. Quando se retira de uma cidade um cão raivoso que transmite hidrofobia, um macaco ou um morcego, retirando-o da cidade, não se pretende com isto eliminar a raiva, que é uma doença que existe, mas estes animais não mais a transmitirão. Quando se retira um corrupto de circulação, leva-o atrás das grades e se avisa na comunicação social que se faz de que existe lei em um país e que ela deva ser respeitada. Se isto vai acabar com a corrupção, isto é um outro problema. Mas isto é um dos mecanismos postos a serviço da sociedade, mecanismos legais, constitucionais, democráticos, no intuito de combater a criminalidade. Quer saber como fica pior? Só retirar o direito penal, sonho de alguns abolicionistas. O outro argumento, chamado argumento ad terrorum, para implantar o terror, que tenho visto, lido e relido, e acho de todos o mais perigoso, é se dizer que a Lava Jato está parando o país, que precisaríamos construir uma agenda positiva. Que agenda positiva sem combater o crime até as últimas circunstâncias? Que agenda positiva? Deixar a descoberto para que se ataque depois dizendo que o Judiciário e o Ministério Público só se preocupavam com um só partido? Não. O Ministério Público e o Judiciário têm neste momento a oportunidade de ir às últimas consequências e dar um grande contributo ao país, mostrando que não é tendencioso, que não é sectário e que levará aos tribunais, dará a melhor decisão àqueles que infelizmente usurparam do poder e se mancomunaram com a criminalidade organizada, dela fazendo parte. Será um Brasil de antes e depois. Não se para uma cirurgia no meio com risco de perecimento do doente. E assim ocorreria. E, aliás, muito ao contrário que se diz, porque quando se tenta implantar o terror, quer se dizer ao cidadão que a Lava Jato está atravancando o progresso do país e, por isso, faltaria dinheiro para a aposentadoria, faltaria dinheiro para gerar novos empregos, que nós precisaríamos, com isso, criar uma agenda positiva. Esta argumentação insiste em tocar no bolso do cidadão, que se costuma dizer é a parte mais sensível do brasileiro, na esperança de que o brasileiro diga, num determinado momento, uma sandice daquele tipo que se sonha. Não, então até aqui está bom, a partir de agora vamos pisar no freio. Isto é uma argumentação de político. Isto não pertence ao mundo da dignidade, isto não pertence ao mundo do Estado democrático de direito. Isto pertence simplesmente à argumentação de quem está interessado na própria impunidade ou dos seus protegidos ou apaniguados. Isto vale dizer que o Brasil, justamente por combater a corrupção, como se mostra no cenário internacional, dá um passo na direção da credibilidade para que empresas estrangeiras, para que o mundo como um todo enxergue neste um país mais sério do que já foi. E ainda menos sério, neste momento, devemos reconhecer, daquilo que deva ser. Mas, sem dúvida nenhuma, como dizem os chineses, nenhuma caminhada de 40 quilômetros termina sem que tenha sido dado o primeiro passo para ser iniciada. Parabéns aos colegas do Ministério Público Federal pelo trabalho dinâmico, honesto e idealista que fazem em prol da sociedade pela Lava Jato. Parabéns à magistratura federal que, pelos seus intimoratos juízes, dá um testemunho de que estão à altura deste momento histórico. Parabéns à sociedade brasileira que não será levada por estes cantos baratos, banais e indecentes de uma argumentação extrajurídica falaciosa tendente a conturbar aquilo que vai na direção do bom caminho. Aguardemos a delação do fim do mundo e a publicação. Pode ser o começo de um novo mundo.